Queridos amigos que acompanham o canal, gente, esse vídeo aqui está realmente muito especial. Pessoal, muito especial. É sobre um tema que simplesmente atrai todo mundo e vamos falar aqui de uma forma muito bacana. Fui inspirado, a voltar com esse tema depois que eu vi essa série sensacional chamada Evangelion. É um anime, sempre tem o mangá também. Eu assisti ao anime, que é o desenho, tá certo? Mas traz aí novamente, muitos símbolos incríveis. Não vou falar sobre a série, tá, gente? Se vocês se interessarem, eu trago em outro vídeo. Mas eu queria falar especificamente a questão dos anjos, porque sempre são retratados aí com muitos olhos, pessoal. Principalmente com muitas asas, De onde que veio essa ideia e principalmente por que é que o sistema atual continua trazendo tanto esse tipo de coisa, óbvio, sem falar os reais motivos. E aí vejam o quanto a gente já falou disso, então tem o especial aí do Olho de Horus, que foi um documentário incrível, gente, incrível. Acho que é um dos vídeos aí que mais deu views no meu canal. Não é monetizado, pois não foi feito por mim. É um documentário que eu distribuo aí, coloco no meu canal gratuitamente, só para o pessoal realmente assistir. Tem um especial também que a gente estava fazendo, de esoterismo, o olho que tudo vê, exatamente sobre o olho, que tudo vê. E a vida num piscar de olhos, isso aqui não tem muito a ver com esse tema que eu tô falando aqui, mas também é muito interessante. E aquele filme incrível, O Homem dos Olhos de Raio-X, simplesmente, gente, olha, é o famoso Mind Crack, Esse vídeo, no final desse filme, dá um Mind Crack. Então, quem ainda não assistiu, pessoal, assista. São vídeos aí que vale muito a pena também sobre esse tema. Então, gente, o que acontece, Eu tinha aquela visão de que essa descrição de anjos com muitas asas e olhos nessas asas era do livro de Enoque, que eu já li muitas vezes, Realmente um livro muito famoso. Temos também vários vídeos aqui no canal sobre o livro de Enoque. E aí eu fui, de novo perguntar lá para a inteligência que sabe de tudo, a artificial. Nem tudo, gente? Nem tudo. Já falamos aqui diversas vezes que eles sempre enviesam muitas coisas, Inclusive vamos mostrar aqui alguns vieses, mas, claro, como ponto de referência, ele realmente é perfeito porque ele consegue catalogar e te mostrar tudo que está catalogado, tá certo? Então eu fui lá já crente, queria dizer que essa imagem aí das asas dos anjos com muitas asas e muitos olhos nas asas veio do livro de Enoque, tá certo? Eu imaginava que a descrição bíblica era apenas das asas, não com os olhos. Então por isso que é bom, sempre consultarmos de novo. O nosso cérebro ele lida com muita informação, então é sempre importante rever, revisitar alguns conceitos. E aí está, anjos com grandes asas. Iconografia de anjos com asas tem raízes em várias tradições antigas e religiosas. Gente, eu acho engraçado, já falei isso também muitas vezes aqui, como eles deturpam essa questão de tradições, religiões, como se tudo fosse história da carochinha. Um belo dia os caras lá, que não tinham condições nem de se alimentar direito, eles tivessem acordado e falado, vamos inventar tal coisa, quando a gente sabe muito bem que a história, tá certo, foi exatamente trazida por seres que não eram humanos, tá certo? É óbvio que toda inteligência, todo conhecimento que realmente ajudou a humanidade, ou não, ou não, olhem só, ou destruiu de vez, não veio dos humanos propriamente dita, foram passadas aí por seres que tinham, muito mais conhecimento que os homens, claro, senão nós seríamos até hoje aí como animais, porque a gente não tem como se dedicar a um ofício superior como as artes, como a matemática, como a gramática, pessoal, se você não tiver um respaldo superior. Isso é óbvio, mas de novo,
A ciência moderna coloca tudo isso aí num balde e fala que alguém um dia acordou e inventou tudo. Ele continua: cristianismo, judaísmo, islamismo, anjos são vistos como seres espirituais criados por Deus para serem mensageiros, protetores e servos. Asas dos anjos são símbolo de sua capacidade de voar e viajar entre o mundo celestial e o mundo terrestre. Asas grandes também representam poder, força, proteção. A imagem de anjos com asas também pode ser encontrada em outras culturas. A arte mitológica greco-romana, seres alados, Eros, Hermes e Nice desempenham papéis importantes. Interessante lembrar também, né, gente, aquelas estátuas, né, aquelas esculturas muito conhecidas dos povos muito antigos, dos persas, né, na Babilônia também tinha muitos deuses sempre com asas. Muito interessante isso. Olhos nas asas. A simbologia de olhos nas asas dos anjos pode ser atribuída a várias fontes e tradições, de novo, né? Cristianismo, uma possível origem vem da descrição dos serafins na Bíblia, gente. Olha aí, no próprio Velho Testamento, então está lá Isaías, né? Depois quem puder aí dar uma olhadinha nesse versículo, quem tiver interesse também eu trago, né, esse versículo para cá. Mas por agora eu vou passar só, né, citando aí as fontes. Serafins são descritos como criaturas celestiais com 6 asas cobertas de olhos. Essa descrição pode ter inspirado a representação de anjos com olhos nas asas. Muito bom, só isso? Não! Ó, também tem aqui, ó, em Ezequiel, né, descreve seres celestiais com asas cobertas de olhos chamados querubins. Essa visão de Ezequiel é interpretada por alguns como uma representação simbólica de seres angelicais e presença divina. Muito bom. Além disso, olha aí, gente. Oh, sério. Olho de Horus. Olha aí, ouro de Horus, né? Será então que aquele formato do olho de Horus que a gente já cansou de trazer aqui também pode ser uma asa, né? Claro, mas aí sabemos muito bem, conforme eu já trouxe aqui infinitas vezes, né? O próprio livro do Gilgamesh, isso daí é muito claro, né? Que foi exatamente depois da queda e esses anjos caídos, inclusive, ensinaram muito lixo para a humanidade, que só com o dilúvio aí deu uma diminuída, tá, pessoal? Não resolveu o problema, né? Afinal de contas, que mundo é esse que a gente vive? Se tivesse resolvido, não estaríamos, né, nesse lixo. Mas, enfim, então, claro que e lá no Egito, né, é famoso, inclusive, esses vídeos aí que eu coloquei no começo falam muito sobre isso, que depois do dilúvio, os egípcios foram os primeiros que começaram a repovoar aquele local, né, do crescente fértil, tentando resgatar, recuperar os rituais, né, e o conhecimento pré-diluviano. Não à toa eles têm aquelas questões de mumificação, pirâmides, que só eles têm, né, não tem outro povo, porque eles foram os que mais conseguiram recuperar essas podridões aí que foram, né, pelo menos um pouco limpas pelo dilúvio. Então, claro que o olho de Horus, gente, olha só, né, é a mesma representação, mas já seria dos caídos. Já seria então quando esses anjos estavam, né, em queda. Muito bom. Em resumo, a simbologia de anjos com grandes asas tem raízes em várias tradições, bibibibobobó. Essas imagens simbolizam a capacidade dos anjos em viajar entre o mundo, aquela coisa toda. Então, muito interessante, pessoal. Só um lembrete, né? Não se esqueçam aí de entrar no nosso grupinho do Telegram, está aí na descrição. Sempre que a gente posta alguma coisa aqui, né? Primeiro colocamos os links lá. E aqui no YouTube também. Muitas pessoas vêm lá do Portal do Conhecimento. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Isso nos ajuda bastante. Twitter e Instagram, o dia inteiro postando também informação de primeira. Só o filé, meus amigos. Muito bom. E aí, né? E o livro de Enoque, que era o que eu lembrava. Olha lá, então uma descrição mais detalhada e complexa dos anjos, conhecidos como vigilantes ou grigori, seres celestiais encarregados de vigiar a humanidade. Ótimo, né? De acordo com o livro, então, alguns desses anjos se rebelaram contra Deus, desceram à Terra, onde corromperam a humanidade e geraram uma raça de gigantes, conhecida como Nefelim. Embora o livro de Enoque não descreva explicitamente anjos com asas e olhos nas asas, ele apresenta uma hierarquia e uma classificação mais elaborada dos anjos do que encontrada na Bíblia hebraica. Por isso que eu pensei, né, gente, que era no livro de Enoque, que eu lembro realmente, né, que ele fala inclusive os nomes desses anjos. Pessoal, esses nomes aí que são usados, né, em
muitas sociedades secretas, inclusive, eu já cansei de falar aqui, né, um livro que me fez finalmente entender tudo isso, mudou a minha vida, porque a partir daquele momento eu vi que tudo isso é do mal mesmo, pessoal, é do mal, né? As Clavículas de Salomão, onde ele descreve claramente os rituais, né, para você chamar aí um monte de bicho ruim. Ah, mas eu vou tentar fazer, não vai conseguir, não vai, né? Lá tá descrito bem por cima, né? É óbvio que para você realmente fazer aquelas coisas horrorosas, você tem que estar inserido dentro de uma sociedade, tem que fazer com pessoas que conhecem bem, né, os rituais, as palavras. Lembrem-se que até a pronúncia, né, tem que ser de uma forma específica, mas enfim, esse livro me mostrou que tudo isso daí é muito ruim, é do mal mesmo, né, e eu parei de estudar, e esse trabalho que eu faço é exatamente para as pessoas não irem atrás dessas coisas, né. Você quer realmente agradar o nosso Criador? Ama Deus e seja bom com o próximo. Acabou, é isso, né, gente, não tem mais o que fazer, todo o resto é puro ego, é pura vaidade. Maravilha, então eu pensava que era do livro do Enoque, e ele fala aqui, ó, essa descrição mais detalhada e seus papéis pode ter influenciado a iconografia, incluindo representação de anjos com grandes asas e olhos. Muito bom, mas ele não foi, ó, no livro de Enoque não descreve explicitamente anjos com asas e olhos nas asas, tá? Então não é do livro de Enoque. Muito bom, muito bom. E aí, né, na indústria da música e televisão, o uso de símbolos de olho pode ter várias interpretações. Eu perguntei exatamente isso. Poxa, se é uma coisa aí tão antiga, né? O que é a nossa indústria aí de música, cinema, os artistas aí são doentes por esse tipo de coisa? É óbvio que a gente sabe, né, pessoal? Eles seguem exatamente essas cabalas, essas sociedades. Eles mesmos, tenho certeza, não conhecem de nada, a não ser os de muito alto nível, né? As Madonna da vida, Beyoncé aí. Esse sim, inclusive, tem que fazer coisas aí que até Deus duvidaria, né? Se ele não conhecesse o tamanho da perversidade daquilo que ele criou. Mas e aí ele responde, né? Super, essa é a questão do viés que eu falei, gente. É uma inteligência artificial, mas é óbvio que é enviesada, é programada, né? E tá aí, ó, a estética, não vou nem falar isso aqui, que é um monte de bobagem. Pode ser por estética, por simbolismo, e aí tem uma controvérsia. O interessante dessa inteligência, por enquanto, pelo menos, é isso, né? Ela sempre coloca assim, dizem aí, né? Mas é bobagem, mas pelo menos ela fala que dizem. A mídia oficial aí nunca falaria uma coisa como essa. Então, o uso do símbolo pode gerar controvérsias e atrair a atenção do público, especialmente quando associado aí a essas coisas que eu acabei de falar. Show, né? Então, assim, já que é uma coisa que é uma teoria da conspira aí, não tem nada a ver, então por que na nota de dólar, que exatamente através dessa nota, pessoal, falei isso no vídeo de ontem lá do Portal do Conhecimento, né? Por que através dessa nota todo mundo se escravizou, tá certo? Porque é graças a esse sistema financeiro baseado em dólar que a gente tem tudo que a gente tem hoje, né? Qual é, então, a justificativa para isso? E aí, óbvio que ele não vai falar, aquelas respostas aí sim, né, completamente pasteurizadas. E aí, então, beleza, vai. Vamos só colocar aqui o próprio Anuit Coepts. Gente, eu não sei falar, né, latim, se tiver com uma pronúncia aí muito ruim, e tiver alguém que conhece, me desculpe, mas tá aí, né, uma frase que significa ele, ó, ele, hein, gente, ele, Deus, tá dizendo que é Deus, né, aprova nossos empreendimentos, Anuit Coeps, ou ele favorece nossos esforços. Show! Essa frase é muitas vezes associada ao grande selo dos Estados Unidos e aparece no verso do selo, acima da pirâmide e do olho que tudo vê, né? Então, essa pirâmide aí, pessoal, com esse olho, de novo, assistam os outros vídeos, tem um artefato, né? Em uma das séries aí que eu compartilhei sem monetizar, porque não é minha, são séries muito boas que eu compartilho aqui com todo mundo. Ele fala claramente de um artefato, né? É aquele cara que é um cientista que ninguém considera, exatamente porque ele fala as verdades, né? Tá aí na lista de vídeos aí, né? Ele mostra, inclusive, um artefato, né, de muitos milhares de anos antes de Cristo, que tá com o olho, tá com a pirâmide, é um material fosforescente, que ninguém nem sabe como é feito, né? E tá lá. Então é óbvio que esse olho já significa, sem dúvida alguma, essa questão dos caídos, tá certo? Muito bom. A frase Anuit Coepts
tem suas raízes no poema épico Eneida, escrito pelo poeta romano Virgílio. Gente, quantas vezes eu falo, né? Pra gente realmente se livrar das amarras, de todo o lixo que foi nos ensinado, gente, ao longo da vida, essa mídia corrupta, esses artistas, né? Horrorosos, essas obras de novelas, de filmes, que não teve jeito, pessoal. Lavaram a nossa alma, sim, lavaram o nosso cérebro, né? Para limpar disso, gente, só apelando para o conhecimento antigo. Lá está, né? Como as coisas realmente eram. E isso, claro, né? Essas obras ainda são extremamente filtradas. Eu tenho certeza absoluta que deve ter aí bibliotecas infinitas com obras maravilhosas que não chegam a nós. Então, a gente tem que se contentar com essas migalhas. Afinal de contas, o terreno físico, né, é só uma sombra do terreno ideal, mas enfim, aí são outros 500. Mas é importante, fundamental ler essas obras. Gente, a Eneida, né, se você ler direitinho, eu queria fazer, pessoal, um canal, eu tinha essa vontade aí, fazer um canal, né, se um dia eu ficasse muito rico, fazer um canal lá na Twitch, né, só lendo essas obras aí com as pessoas que gostam do meu trabalho. Eu acho que seria realmente muito enriquecedor, principalmente porque eu tenho vários livros, a gente poderia fazer, né, essas correlações. Quem sabe um dia, né, Deus não me dá essa possibilidade. Mas eu digo de novo que é muito importante ler obras como essa. Só que olha aí o Deus que ele estava falando na obra, né? Júpiter, o deus romano do céu e trovão, diz: Audentes fortuna iuvat. A sorte favorece os audaciosos. O uso de Anuit Coepsis do grande selo foi, na verdade, sugerido pelo poeta e escritor Charles Thomson em 1782. A frase foi escolhida para simbolizar a bênção divina sobre a fundação dos Estados Unidos, seus esforços para estabelecer uma nação independente. Então, é óbvio que essas frases, gente, não eram ditas, né, para o nosso Criador, eram ditas exatamente para os caídos, né? Os próprios romanos aí, eles se dirigiam a Zeus, né, a Júpiter, como o pai, né? Então, é óbvio que quando você vê uma frase dessa num símbolo desse, ele não está querendo dizer, né, o Criador, que aliás nem imagem, né, deve ser feita do Criador, enfim, aí fica a critério de cada um. Portanto, Anuit Coeptis é um lema que simboliza a crença que Deus favorece e apoia os esforços e empreendimentos dos Estados Unidos. Essa frase é um exemplo de como a iconografia, símbolos das nações americanas, estão enraizados na tradição clássica e nas crenças religiosas, né? Bom, gente, não tem como a gente falar mais, né, de uma coisa oculta do que aquela que está esfregada na nossa cara. Então, se você olhar esse símbolo com o olho, que é o tema desse vídeo, os dizeres, né, a nova ordem secular, enfim, tudo isso daqui, se você olhar para isso aqui e ainda achar que é uma mera teoria da conspiração, parabéns, né? Parabéns, eu realmente não consigo ver desta forma. Maravilha, gente. Então, tá aí, né, a figura que deu origem ao nosso vídeo. Asas, né? Aqui tem círculos rodeados de olhos, realmente questões que a gente nunca vai entender. O que os grandes profetas queriam dizer, o que eles estavam vendo. Gente, são formas, né, que a nossa consciência de século XXI não chega nem perto, pessoal, não arrisca, né? Nada, nada, nada. Imaginem como estamos longe de uma verdade dessa, depois de tudo que a gente consumiu, tá certo? Fisicamente falando, de comida, de remédios, né? Que nos afastaram aí do Criador, de pensamentos, então quanto lixo não foi enfiado na nossa cabeça por séries, filmes, ideias totalmente deturpadas, né, pessoal? Por isso que eu falo sempre para vocês, o que a gente pode fazer estando numa situação dessa, num environment desse, né, num ambiente desse, é simplesmente, de novo, né, manter o amor pelo nosso Criador. Ah, é Deus, é Jeová, é não sei o que. Gente, é o meu Pai, é o meu Criador, né? Tem que ser a ideia, fujam exatamente dessas palavras, desses termos, dessas condenações, né? Pô, cara, eu não posso agradecer nem a Deus, né, nem ao meu Criador, com medo de falar uma palavra errada e tá agradecendo a entidade errada. Gente, o Criador, nosso Pai, quer a nossa liberdade, né? A liberdade de agir corretamente, claro. Né? Então, quem tem realmente ele no coração, tem toda a liberdade, que não vai fazer coisa errada. Né? Então, a única coisa que a gente pode fazer, pessoal, em meio a tanta enganação, é sempre manter, então, essa conexão, né, enorme com o Criador em primeiríssimo lugar, e em segundo lugar,
ser exatamente caridoso, né? Tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. São as bases, né? Elementares do cristianismo, mas infelizmente os poucos que se dizem cristãos, né? Na internet aí nos dias de hoje só pensam em apocalipse e esquecem todo esse resto. Tá certo, pessoal? Então, gente, que vocês tenham aí uma excelente semana, um grande abraço!